Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nessa noite. Vamos aguardar só um momentinho aí, até o pessoal ir chegando, até o link ser passado para o pessoal, todo mundo ir clicando, todo mundo ir entrando. Enquanto isso, você que já está acessando a nossa live, seja muito bem-vindo. Gostaria de convidar você neste momento a curtir o vídeo, deixar o seu like, a compartilhar o vídeo com os seus contatos, deixar seu pedido de oração também aí nos comentários, nós vamos orar por ele ao final. Gostaria também de convidar você que porventura estiver assistindo o vídeo através do nosso canal da igreja no YouTube, que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like no vídeo, ative o sininho para receber todas as notificações. Fique por dentro das nossas programações que estão sendo bênção na vida de muita gente. São programações totalmente voltadas para a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Seja muito bem-vindo à minha casa, seja muito bem-vindo ao pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Aqui nós falamos da Palavra de Deus, aqui nós cantamos louvores ao Senhor, aqui nós oramos pelas pessoas, oramos pelas necessidades dos nossos amigos, dos nossos irmãos, principalmente neste momento de pandemia, neste momento em que nós estamos passando por essa dificuldade, por essa tribulação, em que nós estamos impedidos de nos reunir, de estar presencialmente, de nos encontrar para falar da Palavra de Deus. Nós estamos aqui todas as segundas-feiras, às 21 horas, falando da Palavra do Senhor, em nome da nossa igreja, da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Você que está chegando agora, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo, ao vídeo da live do nosso pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Curte aí, compartilhe o vídeo, deixe o seu pedido de oração aí nos comentários, que nós vamos orar por ele ao final. Eu gostaria de convidar você neste momento a fechar os seus olhos aí na sua casa, onde você estiver, a se concentrar, se conectar com a presença do Senhor, que nós vamos orar nesse momento para iniciar os trabalhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu santo nome, Deus. Louvamos a Ti, engrandecemos ao Senhor, porque maravilhoso é o teu santo nome, majestoso é o Senhor, único digno de toda honra, glória, louvor, adoração. Somente o Senhor é digno de ser exaltado, digno de ser visto, digno de ser glorificado. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez diante de Ti, de mais uma vez podermos falar do teu santo nome, da tua santa palavra, de mais uma vez podermos pronunciar os teus ensinamentos, meu Pai. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos, Pai, ser reconhecedores das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos pecados. E que nós possamos, Pai, tê-los perdoados diante do Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa perdoar cada uma das minhas falhas, cada um dos meus erros e pecados, assim como de cada um dos meus irmãos, meu Pai. Que o Senhor possa lançar no mar do esquecimento cada uma das nossas transgressões, Pai. E dessa forma, que nós possamos chegar diante de Ti, meu Pai, unicamente com o intuito de adorar a Ti, de exaltar o Teu santo nome, de apresentar louvores ao Senhor, meu Pai, o único que é digno de ser louvado, exaltado e adorado. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor venha abençoar cada um que vier assistir, meu Pai, essa live, cada um que estiver comigo nesta transmissão, que o Senhor possa adentrar ao coração, que o Senhor, meu Pai, possa tocar no íntimo de cada pessoa, Senhor, para que a Tua palavra faça efeito, para que o Senhor venha ser visto, meu Pai, para que haja transformação nesta terra, para que nesse momento de tribulação, Pai, nós passemos por ele, reconhecendo que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle de tudo. Pai, toma este momento em Tuas mãos, abre as portas que são necessárias, Senhor, derrama bênçãos dos céus para que nós venhamos, Pai,
conseguir cultuar a Ti. Que nós venhamos, Pai, prestar um culto agradável ao Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor esteja no controle de tudo, meu Pai, neste momento. E que tudo o que nós façamos aqui venha a ser para a Tua honra e glória exclusivamente. Assim eu oro agradecido, Pai, no nome precioso de Cristo Jesus. Amém. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo à nossa live do pequeno grupo multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Deixe seu like, compartilhe o seu vídeo, deixe seu pedido de oração aí nos comentários, nós vamos orar por ele ao final, como tem sido nosso costume. Neste momento, vamos louvar ao Senhor, vamos cantar um cântico de exaltação ao nome do Senhor. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em
nesse momento, Pai, especialmente pela unidade da igreja. Nós, Pai, que estamos impedidos nesse momento de cultuar a Ti presencialmente. Nós estamos impedidos, meu Pai, de nos reunir. Nós estamos impedidos, Pai, de darmos abraços calorosos. Nós estamos impedidos, Senhor, de prestarmos o verdadeiro culto ao Senhor. O culto que o Senhor se agrada. O culto que a Tua palavra determina que nós devamos prestar. Mas, Pai, neste momento eu clamo, meu Deus, para que, mesmo que estejamos distantes uns dos outros, que nós possamos estar perto em espírito, que nós possamos estar unidos em pensamento, em propósito, Senhor, que nós possamos estar todos juntos caminhando, defendendo a Tua palavra, defendendo, meu Pai, a pregação do Evangelho. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor possa fazer com que esse momento cesse, mas principalmente que o Senhor possa mostrar para nós, nesse momento de dificuldade, que é o Senhor quem manda, que é o Senhor que é o soberano, que nós, Pai, estamos aqui unicamente para cumprir com a Tua vontade e nada diferente disso. Dessa forma, Pai, eu oro para que o Senhor tome a minha vida nesse momento. Que eu não venha pronunciar uma só palavra que venha do meu próprio entendimento, Senhor, que não tenha sido iluminada pelo Teu Espírito Santo. Ao contrário, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor venha conduzir os meus caminhos, que o Senhor venha conduzir as minhas palavras, que o Senhor venha conduzir o meu coração, para que nesse momento seja o Senhor falando e não eu. Da mesma forma, meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo venha iluminar cada irmão, cada amigo que estiver assistindo essa transmissão. E que a Tua palavra venha ser como boa semente nos corações de verdadeiros solos férteis e venha frutificar, dando boa colheita, meu Pai. Em nome de Jesus, toma esta live em Tuas mãos, toma este momento em Tuas mãos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Que somente o Senhor venha ser exaltado, que somente o Senhor venha ser visto, Pai, neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esta é mais uma live do Pequeno Grupo Multiplicador Louvor e Adoração, pequeno grupo da Primeira Igreja Batista em Cajobi. Vamos agora ao momento da nossa mensagem. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, se você estiver com o seu aplicativo, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 5, versos 1 ao 12. Mateus 5, do 1 ao 12. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. O título desta mensagem é Felicidade sem Lógica. E eu gostaria de iniciar este momento de mensagem fazendo uma pergunta para você que está assistindo. Você é feliz?
Pensa bem no seu coração, calcula bem no seu entendimento. Você é feliz? Nós temos que entender que felicidade não é a mesma coisa que alegria. Alegria nós temos como um estado momentâneo de euforia, de êxtase, que nós temos devido a algum determinado motivo. Felicidade, ao contrário, nós podemos definir como um estado de espírito, como algo permanente, como um estado de consciência da nossa realidade, de consciência de que a nossa vida é valorosa porque ela depende de um Deus grandioso, de um Deus soberano. De modo que, se a nossa vida dependesse exclusivamente das coisas terrenas, dignos de compaixão nós seríamos. De modo que, se a nossa vida dependesse exclusivamente da matéria, podemos comer, beber, nos divertir, casar, dar em casamento, porque certamente amanhã morreremos e nada levaremos conosco. Se nós tivéssemos as nossas esperanças fincadas aqui, neste solo que se dissolve com a mínima chuva, nós também poderíamos crer que, igual a este solo de terra da qual nós fomos formados, nós também um dia dissolveremos. E nada do que se pode ser visto hoje em nós poderá ser visto amanhã novamente. Se a felicidade depender da nossa vida material, do nosso corpo, do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, se a nossa felicidade depender disso, nós jamais seremos felizes. Nós jamais encontraremos a felicidade. Porém, nós podemos filosofar um pouco e dizer que felicidade é o objetivo da vida de todo ser humano. A palavra do Senhor diz que o ser humano teve por parte de Deus a eternidade, o anseio pela eternidade colocado em seu coração. De modo que nós, seres, humanamente falando, passageiros, temos a esperança, independente do que creiamos, de que não é só isso que se resume a nossa vida. Não, é muito mais do que matéria, é muito mais do que o hoje, é muito mais do que os nossos 70, 80 e poucos anos. É muito mais do que isso. A nossa vida não pode estar pautada em comida, bebida, dinheiro, sexo, poder, relacionamentos. Não. A nossa vida tem que estar pautada em um único relacionamento. Nosso relacionamento com Deus em Cristo Jesus. Como ser feliz no sofrimento? É uma pergunta que surge a nós todos os dias. Resposta? Impossível. É impossível ser feliz no sofrimento se nós nos apegarmos ao nosso próprio eu. Mas eu rebato essa impossibilidade com uma realidade bíblica. No seu coração, tão somente creia, para Deus nada é impossível. Se por um lado, humanamente é impossível atingir a felicidade no sofrimento, por outro lado, para Deus nada é impossível. E se nós temos a nossa felicidade pautada no conhecer a Deus, no servir a Deus e no crer que Deus é fiel e justo para nos fazer passar por cima de cada dificuldade, aí sim nós seremos felizes.
não vivendo por momentos de êxtase, de alegria exagerada, não, mas nos alegrando, porque sabemos que a glória futura não pode ser comparada com o que nós vivemos hoje, com o sofrimento presente. Não, a glória futura é muito superior. A glória futura é algo que nós sequer podemos imaginar. Para Deus nada é impossível, nem a nossa felicidade. Entrando no contexto do Sermão do Monte, nós temos que entender que havia um intervalo de silêncio de Deus de 400 anos. Havia um intervalo de silêncio de Deus, em que para o povo de Israel, o Senhor não havia enviado mais nenhum profeta, havia se calado, devido à rejeição desse povo de parte de Deus. Esse povo havia, com seus pecados, com suas práticas, rejeitado o Senhor, desobedecendo assim a lei que Deus havia deixado para eles, lá atrás no Monte Sinai, através do seu servo Moisés. E este povo novamente estava sendo desperto. Isaías profetizou que alguém clamaria no deserto para abrirem veredas retas para o Senhor. E eis que surgiu João Batista. João Batista pregando a mensagem de arrependimento, pregando aquilo que as multidões daquele povo, aquele povo que já não tinha mais uma pátria, aquele povo que talvez já não fosse mais uma nação politicamente estabelecida, necessitava naquele momento. Nós temos João Batista preparando o caminho para Jesus. E Jesus, a partir do momento em que se batiza, a partir do momento que tem sobre si a descida do Espírito Santo, a partir do momento que ele vence a tentação de Satanás no deserto, e depois disso ele começa a pregar a mesma mensagem que João Batista pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus vem e se assenta diante de uma multidão, junto com seus discípulos, e os começa a ensinar algumas particularidades da lei. Ele começa meio que a reinterpretar a lei de uma ótica diferente da qual até hoje, até aquele momento, no caso, todos os mestres da lei tinham interpretado. Jesus passaria a reinterpretar a lei da ótica dos céus, da ótica de Deus. E ele vem e começa a ensinar e mostrar que a lei não era cumprida por ninguém, nem nos seus mais rasos aspectos, nem pelos marginalizados, nem pelos considerados pecadores, tampouco por aqueles que eram a nata religiosa, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos escribas, pelos sacerdotes. Nenhum deles, nenhum jamais, cumpriu cabalmente toda a lei. Ao contrário, Jesus nesse momento se apresenta: eu vim cumprir a lei, eu não vim revogá-la, eu vim cumpri-la, para que pelo meu cumprimento da lei, vocês pecadores sejam perdoados por não cumpri-la. E Jesus vem reinterpretando essa lei e nos ensinando que o que nós precisamos, na verdade, é de arrependimento. Nós precisamos parar de olhar um pouquinho para nós mesmos, como se nós fôssemos os bons, como se nós fôssemos os maiorais. E precisamos começar a olhar um pouco mais para a pessoa de Jesus Cristo, para as palavras do Senhor nas Escrituras, e começar a seguir de forma mais humilde, de forma mais quebrantada, de forma mais grata pela vida que Deus nos proporcionou. Jesus nos ensina que nós precisamos de ajuda do alto para enxergar quem realmente nós somos e qual a nossa posição diante de Deus.
Diante disso, nós temos que uma nova lógica é apresentada. Uma lógica de que aquilo que até então era considerado maldito, agora, por Cristo, se converte em bênção. Note as pessoas a quem Jesus ensinava naquele momento. Ele não procurou os fariseus, ele não procurou os mestres para ensinar, mas ele procurou justamente aqueles que não tinham espaço na religião, aqueles que não eram acolhidos no templo, aqueles que supostamente, para os religiosos, Deus estaria rejeitando. E isso não tem nada a ver com passar a mão na cabeça do pecado, com receber o pecado e ser conivente com ele. Não, ao contrário. Jesus foi a pessoa na Bíblia mais dura com os pecados. Jesus em todo o tempo convoca cada pessoa ao arrependimento. E ai daquele que não se arrepender. Mas Jesus vem e mostra para estes marginalizados e pecadores que aqueles que se consideravam superiores não eram tão melhores assim. Não eram tão bons assim, talvez não fossem nem nada bons. Não há um justo sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Essa é a mensagem que Jesus traz. E ele começa este sermão maravilhoso que se inicia no capítulo 5 de Mateus, mostrando uma lista de características chamadas de bem-aventuranças que apontam para algumas formas de ser, algumas formas de se pensar, algumas formas de se agir, de que um verdadeiro servo de Deus, não aqueles que a religião aprova, mas aqueles que têm o coração aprovado por Deus, devem se portar. Feliz é aquele que vive segundo a lógica de Cristo. Para o mundo, não tem lógica essa lista de bem-aventuranças. Mas, para aqueles que são salvos por Deus, para aqueles que são o seu povo, essa é a verdadeira lista comportamental que nós devemos seguir. Resumindo, feliz é aquele que, por confiar em Cristo, sabe que é salvo. Eu repito a pergunta lá do começo. Você é feliz? Posso repeti-la de outra forma? Você tem certeza da sua salvação? Se você não tem, a única coisa que eu posso te dizer é: confie em Cristo, pois se confessardes os seus pecados a Ele, Ele é fiel e justo para perdoar cada um deles. Assim como fez comigo, assim como fez com a minha esposa, assim como faz com cada um de nós que cremos todos os dias. Quando nós nos dobramos ao Senhor e reconhecemos a nossa condição de pecadores, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe, Ele nos recebe, Ele nos chama de filhos, Ele nos chama de herdeiros, Ele nos chama de povo dele, nação exclusiva, sacerdócio real. Então somente creia. O que eu posso fazer para ter essa certeza? Nada. A não ser confiar. A não ser confiar que existe alguém que pagou o preço que era para eu e você pagarmos. Sabe, na cruz, éramos nós que deveríamos estar lá. Mas Cristo, por sua própria vontade, em obediência ao Pai e por amor ao mundo, derramou o seu sangue para que nós fôssemos aceitos diante de Deus. Mas Ele não
terminou lá na cruz. Ele ressuscitou e hoje ele está vivo, à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. E esta intercessão nos garante segurança de que o sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas para perdoar cada um dos nossos pecados. De modo que nós só temos que nos dobrar de joelhos prostrados e agradecer, porque Ele cumpriu a obra nas nossas vidas. Dessa forma, neste Sermão do Monte no começo, nesse trecho em que Jesus fala das bem-aventuranças ou felicidades, nós temos algumas características que apontam para a salvação. Nós temos algumas características que Jesus chama de bem-aventuranças, mas o mundo trata como felicidade sem lógica. Vejamos cada uma delas no texto. A primeira, pobreza de espírito, versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. O que seria essa pobreza em espírito? Eu diria que pobreza em espírito, para Jesus Cristo aqui, seria uma consciência de miserabilidade. Nós temos que ser conscientes de que nós somos miseráveis, de que nós somos falhos, de que nós somos frágeis, de que a nossa vida, ela não tem solução e não tem salvação se não vier alguém que interceda por nós. Mas como não há ninguém bom, como não há ninguém justo o suficiente, ninguém intercederá por nós, nem dentre vivos, nem dentre mortos, a não ser Cristo Jesus, perdoando os nossos pecados e nos dando a condição de salvos. A pobreza em espírito é um reconhecimento de que nós necessitamos de Deus. E o que acontece quando nós reconhecemos que somos carentes, que somos pobres? Nós herdamos o reino dos céus. Nós ganhamos uma identidade, nós ganhamos uma pátria, uma herança, um destino. Nós herdamos o direito de sermos cidadãos do mesmo reino do qual nosso Pai é rei e constituiu Jesus como soberano governante sobre as nossas vidas. A segunda característica que nós vemos que Jesus chama como bem-aventurança é o quebrantamento de coração que está no versículo 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O que é chorar? É isso mesmo, é se entristecer profundamente pela sua própria condição miserável. Primeiro precisa se reconhecer a miserabilidade e depois chorar por essa condição miserável, essa condição de perdição, essa condição de depravação, essa condição que nós devemos chorar por nós e pelo nosso próximo. Qual a recompensa àqueles que choram? O consolo do Espírito Santo, que aponta para o fato de que apesar da realidade, da maldade do nosso coração, existe esperança para nós, porque alguém já pagou o preço por cada um dos nossos pecados. Então, em primeiro lugar, a primeira característica que nós temos a respeito da salvação neste texto é a pobreza de espírito. Em segundo lugar, o quebrantamento de coração. E em terceiro lugar, a humildade do versículo 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. O que é esta humildade? Senão a consciência também da nossa fraqueza e da nossa incapacidade moral para a salvação. Moralmente nós não somos capazes. Se a nossa salvação fosse pelas obras,
Coitados de nós, estaríamos perdidos. Por mais que façamos o bem, é o mal que muitas vezes nós desejamos fazer. E por mais que nós não desejemos fazer o mal e desejemos fazer o bem, muitas vezes sem que nós sequer percebamos, nós iremos fazer o mal. E nós temos que ter consciência de que perante Deus, nossas obras são como trapos de imundície. Sendo assim, nós temos que ser humildes. A recompensa? A fé em Cristo, que conduz à salvação. Ou seja, a herança dos que creem. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Receberão a terra presente, a terra futura. Receberão de Deus a condição de viver sem lágrimas, de viver num tempo de paz constante. A quarta característica, fome e sede de justiça, que está no versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. O que seria essa fome e sede de justiça? Seria uma revolta pelo próprio estado natural e consciência de que precisa de mudança. Aquele que crê em Cristo, ele se revolta com a sua própria condição, mas ele não fica parado nessa revolta. Ele muda de direção, ele converte o sentido da sua caminhada e passa a andar em direção a Deus, no caminho chamado Jesus Cristo. Qual a recompensa dessa fome e sede de justiça? Deus operando a mudança que nós precisamos, né? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Se nós cremos que nós não somos justos, mas nós nos arrependemos dessa condição de injustiça, Deus nos faz justos para a sua honra e glória. Em primeiro lugar, pobreza de espírito. Segundo lugar, quebrantamento de coração. Terceiro lugar, humildade. Quarto lugar, fome e sede de justiça. E quinto lugar, misericórdia. Versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O que é essa misericórdia que nós devemos ter? Um desejo profundo de que até mesmo o pior dos pecadores venha conhecer a luz que está em Cristo Jesus. Esse coração mudado, esse coração sensível, esse coração misericordioso, ele recebe de volta da parte de Deus tão somente a própria misericórdia de Deus que nós tanto carecemos e necessitamos. Em sexto lugar, nós temos Jesus apontando a pureza de coração como característica da salvação, como bem-aventurança para aqueles que creem. Sexto lugar, pureza de coração, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Que promessa maravilhosa! Pureza de coração leva a ver a Deus. Mas aí eu pergunto, quem que tem realmente o coração puro? Jesus aqui estaria propondo algo impossível àquele povo que ele estava pregando? Não, para Deus nada é impossível. O que Jesus estava propondo aqui é uma condição de que aqueles que creem nele têm as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Ter pureza de coração é simplesmente ter desperta a fé em Cristo Jesus. É ter as suas vestes alvejadas pelo sangue vertido na cruz do Calvário. A recompensa, vir a Deus. Isso no tempo presente, através do Espírito Santo habitando em nós, nos lembrando de todas as coisas, nos lembrando dos nossos deveres,
nos trazendo à consciência os nossos pecados, e no futuro, quando habitaremos com Ele a eternidade. Em sétimo lugar, disposição para falar do amor de Cristo. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse termo pacificadores é magnífico. Pacificadores nós podemos traduzir por promovedores de justiça, aqueles que levam a justiça adiante. Ora, não há outra justiça a não ser a justiça contida nos evangelhos, a não ser a justiça contida na mensagem da cruz. Não há outra justiça a não ser a justiça dispensada pelo Deus Altíssimo. Não há outra justiça a não ser a justiça presente no Filho do Deus vivo, a saber, Cristo Jesus. Não há outra justiça a não ser a justiça que é dispensada por Deus e que nós, como filhos de Deus, nós como servos de Deus, nós como crentes em Cristo, temos que divulgar, temos que promover, temos que anunciar para os quatro cantos do mundo que Ele morreu para salvar e ressuscitou para que nós tivéssemos esperança da vida eterna. Ele, Jesus Cristo, somente Ele pode nos trazer a salvação, e quando nós reconhecemos isso, nós temos que falar disso. É uma mensagem que nós cremos e não podemos guardar para nós, não. Nós temos que falar, 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 falar e falar cada vez mais. A recompensa, a adoção, ganhar um nome, ser considerado definitivamente filho de Deus. E note que em todas essas características que elas vão se desenvolvendo, nós podemos perceber que tudo vai acontecendo mais ou menos que ao mesmo tempo. Olha só, primeiro a gente reconhece a nossa miséria espiritual, a gente vai e quebranta o nosso coração diante disso, passa a ser humilde, passa a ter fome e sede da justiça que nós não temos. Age com mais misericórdia, porque nós não temos justiça. Passamos a ser puros de coração, porque Jesus vem e purifica, nos lavando as vestes, e ficamos dispostos a mostrar essa realidade para todo mundo, a falar do amor de Jesus. E ainda temos um último aspecto, o mais difícil de todos, mas que pouco a pouco começa a ser percebido nas nossas vidas. Primeiro, pobreza de espírito. Segundo, quebrantamento de coração. Terceiro, humildade. Quarto, fome e sede de justiça. Quinto, misericórdia. Sexto, pureza de coração. Sétimo, disposição para falar do amor de Cristo. E o oitavo e último, perseguição por causa da fé. Quer dizer que eu vou ser perseguido? Sim. Se você crê em Cristo Jesus, você vai passar a sofrer algumas perseguições, algumas questões que antes pareciam normais para você. Elas não vão parecer mais. E você vai ser julgado por isso. Você vai ser apontado pela sua posição. Você vai ser tratado mal pela sua opinião. Mas sabe o melhor? Você vai sentir alegria imensa quando isso acontecer. Vai doer imediatamente, vai sim, eu não vou mentir. Mas você vai reconhecer, através do Espírito Santo, que isso é para a glória de Deus. E vai juntamente glorificar a Deus. Olha o versículo de número 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Não ser compreendido por pensar diferente do mundo é algo que vai acontecer na nossa caminhada da fé. É algo
que marca a nossa jornada de salvos é algo que para nós é felicidade, porque é sinônimo de vida eterna. Recompensa? Novamente, Jesus repete a recompensa lá da primeira bem-aventurança. Deles é o reino dos céus. Ele resume todas as recompensas das bem-aventuranças, todas as recompensas de deixar de viver a sua própria vida e entregar o seu caminho ao Senhor em uma só: a herança eterna do reino de Deus, a herança eterna do reino de justiça, a herança definitiva que nos conduz a ter esperança de que vale sim a pena os sofrimentos presentes, pois eles não se comparam com a glória que há de vir. Conclusão? Nossa felicidade para o mundo não tem lógica. É uma felicidade baseada numa esperança futura, mas que para nós é uma realidade presente. Apesar de nós sabermos que nós herdaremos o reino dos céus futuramente, nós já somos cidadãos do reino dos céus presentemente, tão somente porque nós cremos em Cristo, tão somente porque Ele perdoou os nossos pecados, e isso é para já. Isso é para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância agora também, não somente na eternidade. É uma felicidade eterna, conforme Jesus conclui nos versículos 11 e 12. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram perseguidos. Alguns foram mortos, alguns foram apedrejados, alguns foram ignorados, mas Deus foi fiel com cada um deles até o fim e o salvou. Assim é conosco, se nós tão somente confiarmos. Nós seremos odiados, nós seremos perseguidos, mas isso é motivo de alegria para nós, porque nós estamos sendo perseguidos por estarmos fazendo aquilo que Deus julga ser certo. Resumindo, feliz é aquele que sabe que precisa de salvação e que sabe quem pode salvá-lo. Ou seja, que reconhece que Cristo Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Nós não sabemos exatamente quem é salvo, mas Deus nos aponta algumas características essas que nós acabamos de estudar: pobreza de espírito, quebrantamento de coração, humildade, fome e sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, disposição para falar do amor de Cristo, perseguição por causa da fé. Vivamos em busca do que é verdadeiro, que nós busquemos a verdadeira felicidade em Cristo Jesus. Seja feliz, viva para Cristo, entregue sua vida ao Senhor, caminhe no caminho de justiça e retidão e tenha esperança de que você gozará dos frutos da eternidade, da salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor possa engrandecer a sua vida e que essa mensagem possa falar ao seu coração, possa te confrontar, possa te torcer um pouquinho, possa te espremer um pouquinho contra a parede, mas principalmente que você possa reconhecer que não há salvação em outro a não ser em Cristo Jesus. Deixa eu orar por você nesse momento, já orando pelos pedidos de oração. Senhor, meu Deus e Pai, louvamos a Ti e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem que trouxeste a nós neste momento. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Obrigado, Pai, pelas vidas de cada um que acompanhou, de cada um que assistiu, meu Deus. Santo, 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 Senhor. Sabemos que não há salvação fora do Senhor. Sabemos que não podemos ser felizes
longe da Tua presença, sem a Tua luz, sem as Tuas bênçãos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar diante da Tua presença nesse momento a vida da Zoraide, meu Pai, que mais uma vez pede oração pela família dela. Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces cada coração, cada dificuldade, Senhor. E eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, vá de encontro a cada necessidade. Transforma os corações que precisam ser transformados, meu Pai. Abunda de Tua presença, meu Pai, nos interiores dessas vidas, meu Pai, e faz com que cada um seja reconhecedor da Tua salvação. Senhor, dá cada vez mais sabedoria para Zoraide, cada vez mais discernimento, para que ela se mantenha firme e para que ela seja a Sua luz naquela casa. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agradecido pela vida dela. Oro também agradecido, meu Pai, pela vida de cada irmão deste pequeno grupo. Oro, meu Pai, agradecido pela minha igreja e pedindo para que o Senhor continue nos sustentando, para que o Senhor continue nos abençoando. Oro, meu Pai, pela vida do nosso pastor e da sua família, meu Pai. Que o Senhor continue dando sabedoria, discernimento, entendimento, que cada vez mais, Pai, o Senhor abra o coração dele para a Tua palavra, que o Senhor abra o coração dele cada vez mais para amar as pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito através da minha vida. Sou grato, meu Pai, pela oportunidade de falar do Teu amor, de Tuas bênçãos, de Tua grandeza, de Tua salvação. Pai, em nome de Jesus, abençoa nosso resto de semana para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Eu oro agradecido, Pai, por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe você. Até uma próxima oportunidade. Fique com Deus.